Olá pessoal, e hoje o vídeo é um pouco diferente do normal, é um vídeo super especial. Eu decidi compartilhar um pouco da minha história com vocês e vim gravar esse vídeo que é um clássico aqui do YouTube, que é o Draw My Life. Eu espero muito que vocês curtam. Bom, e a minha história começa no dia 1º/10 de 1988. Eu tenho uma história bem interessante com o número 10. Essa história é bem curiosa e começou no dia do meu nascimento. Eu nasci no mês 10, às 10 horas da manhã, na sala 10, e eu sou a 10ª neta por parte dos meus avós maternos. É bem curioso, mas o número 10 me acompanha até os dias de hoje, vocês vão ver no decorrer da história. Bom, e essa é a minha família, meu pai, minha mãe e o meu irmão, que é 2 anos mais velho do que eu. A gente amava fazer coisas juntos, mas uma das coisas preferidas era acampar. Sempre foi a nossa diversão favorita das férias. A gente sempre amou e sempre teve animais, então a gente levava eles também quando a gente acampava. E nesses acampamentos sempre a gente tinha amigos que faziam os mesmos programas nas férias e a gente sempre se reencontrava. Era uma grande aventura e eu tenho boas recordações dessa época. Eu e meu irmão, a gente sempre se divertiu muito na infância, a gente inventava todos os tipos de brincadeiras possíveis para passar o nosso tempo, mas eu me lembro muito bem que uma das nossas brincadeiras favoritas era filmar. A gente sempre filmava fingindo que estava gravando alguma propaganda ou contando piada. Nossa infância sempre foi registrada e eu tenho certeza que isso influenciou muito pelo meu amor hoje em dia pelas câmeras, por registrar momentos e gravar vídeos. A gente também brincava de skate, patins, gravava áudios, bicicleta, quebra-cabeça, contava piada, videogame, era brincadeira de todos os tipos, a gente realmente sabia se divertir. E uma das minhas grandes paixões da infância, como a maioria das crianças, das meninas, era a Barbie. Gente, eu amava brincar de Barbie, lógico, essa brincadeira já não era com meu irmão e sim com amigas, e eu sou muito grata a Deus pelo ensinamento que os meus pais me deram. Eles sempre me incentivaram a ter um cofre. Eles poderiam me dar a Barbie que eu gostaria de ter, mas eles preferiam dizer: ok, se você quer ter alguma Barbie, você vai juntar o seu dinheiro, que no caso era eles quem me davam, mas eu teria que ter a disciplina de não gastar aquele dinheiro com outra coisa e sim juntar com o objetivo de comprar a minha Barbie. E foi assim que eu realizei o meu primeiro grande sonho, que era de comprar a casa da Barbie. E eu posso garantir para vocês que foi muito mais prazeroso juntar de moedinha em moedinha e saber que com a minha determinação eu consegui comprar uma coisa que eu queria muito, do que se eu tivesse ganhado de alguém. E com isso, desde pequena, eu aprendi a dar valor ao dinheiro. Isso me faz lembrar de outra história. Eu sempre gostava de ler os almanaques da Mônica. Eu tinha vários. E sempre que eu terminava de ler alguma revista, ou eu trocava nas bancas, ou então eu recortava e fazia adesivos com as figuras que eu mais gostava. Com isso, as minhas coleguinhas da escola começaram a gostar dos meus adesivos também. E como eu já tinha aprendido o valor de cada moeda, eu comecei a vender os meus adesivos por 25 centavos, 10 centavos e fazia maior sucesso na escola. E é interessante falar que eu sempre estava no quadro de honra. Eu não aceitava notas menores do que 10. Sim, eu era muito exigente comigo mesma. Outra coisa que eu sempre amei foi o Natal. Porque no Natal a gente reúne a família, tem comidas gostosas, tem presentes e principalmente porque é o nascimento de Jesus. Eu fui uma criança que sempre acreditou em Papai Noel, mas um dia que ficou super marcado e até hoje eu me lembro, foi o dia que eu descobri que não existia Papai Noel. Eu sempre fui uma criança muito inocente e eu descobri isso já com 10 anos de idade. Mas nesse Natal, eu tinha mandado uma cartinha pedindo uma cesta de basquete e uma bola de basquete. Eu cheguei na casa da minha avó e a primeira coisa que ela fez foi dizer: Andresa, vem aqui, quero te mostrar uma coisa. Ela chegou no quarto dela, me mostrou embaixo da sua cama um pacote bem grande e ela falou: olha aqui o que a sua mãe comprou pra você. Quando eu abri, eu vi que era a cesta e a bola de basquete que eu tinha pedido ao Papai Noel. Nesse dia eu chorei muito, foi a minha primeira grande decepção. Sim, isso me marcou bastante. E o tempo passou, eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade e com os 17 anos, na Igreja Comunidade do Amor,
foi onde eu e meu esposo nos vimos pela primeira vez. Mas a gente começou a se falar realmente pela primeira vez através do Orkut. Depois de algum tempo, nós marcamos o nosso primeiro encontro, que foi na minha escola. Foi um dia de interclasse em um jogo de basquete. Esse dia foi muito engraçado porque ainda bem ele atrasou e chegou depois do jogo. Esse dia eu fiz cesta contra. Mas hoje em dia nós damos boas risadas desse acontecido do nosso primeiro encontro. E depois de algum tempo nós começamos a namorar e adivinhem que dia ele escolheu para me pedir em namoro. Sim, dia 10. Ele não sabia dessa minha história com o 10, mas foi em um dia 10 que nós começamos a namorar. E o tempo foi passando, eu comecei a minha faculdade de administração, fiz alguns estágios e depois de uns 2 anos de faculdade eu consegui finalmente o meu primeiro emprego, que foi em um banco, Bradesco Prime. Lá eu fiz muitos amigos que eu guardo até hoje, tenho muito carinho por esse período, foi onde eu aprendi muito e eu tenho boas recordações dessa época da minha vida. E depois de mais ou menos uns 4 anos na faculdade, finalmente recebi o meu diploma, formada, foi uma grande realização e logo após a minha formatura realizei um outro grande sonho. Depois de 7 anos de namoro, nós finalmente nos casamos. Nesse dia nós estávamos radiantes, foram anos de muitas lutas, de muitas conquistas, de muito aprendizado um com o outro e nós somos muito gratos a Deus porque o nosso casamento foi simplesmente uma bênção e todos puderam sentir a presença de Deus. Foi incrível. E depois de alguns meses de casados, nós começamos a reviver um sonho antigo que era de morar fora. A gente passou a falar muito sobre esse assunto, estudando as possibilidades e tudo mais. Nesse meio tempo, eu comecei com um canal no YouTube e logo em seguida surgiu a possibilidade de irmos morar no Canadá. E foi no ano de 2014 que nós realizamos esse grande sonho de vir morar aqui no Canadá, mais especificamente na cidade de Quebec. E hoje, depois de quase 2 anos morando aqui nessa cidade incrível, depois de muitas experiências, muitos aprendizados, muitas dificuldades, muitos desafios e dentre todas as inúmeras dificuldades que é morar fora, uma das maiores é ter que conviver com a saudade da família, do nosso país, da nossa comida, dos nossos costumes, do nosso povo, das nossas referências. É uma lista enorme de saudades, mas nós só temos a agradecer a Deus por estar realizando esse grande sonho. Obrigada por assistirem esse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Até breve e o meu muito obrigada por todo o carinho de sempre que eu recebo de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!